Então vamos falar então de endemia inicialmente, então, endemia, para a gente começar aqui. E eu vou falar os 3 ali, e daí a gente já fecha e já vamos começar outro conteúdo. Olha que maravilha, hein? Olha só que alegria. Então vamos lá então, observa o gráfico aqui comigo aqui, ó. A endemia, pessoal, está em azulzinho. Olha lá, está em azulzinho aqui, deixa eu fazer umas anotaçõezinhas aqui. Está em azulzinho aqui, tá? Então olha só. Está a endemia ali. Perceba que a endemia, ela dá uma oscilada, né? Mas ela é meio sempre que constante, certo? Ela é meio que constante. E o que seria a endemia, people? A endemia é a manifestação local de uma determinada doença. Olha lá, é a incidência de doenças em distribuição local. Então vamos imaginar Campo Mourão, né? Estou aqui em Campo Mourão, por que não, né? Peguei Campo Mourão aqui, né? Campo Mourão pode ter uma endemia? Pode ter uma endemia, né? Vamos imaginar aqui uma endemia de parasitas, sei lá, a esquistossomose. Está tendo uma endemia aqui de esquistossomose por conta de falta de saneamento básico e tal. Pode ter, temos aí, que é uma coisa mais local, né? Uma coisa aqui mais da cidade aqui. Pode ter, ok? Em decorrência, então, de doenças que afetam uma determinada população ao longo do tempo. Então, perceba que ela é constante, como eu já havia dito, né? Perceba que no gráfico aqui, ó, o número de indivíduos é relativamente baixo, mas ela é meio que constante. E a gente vai fechar aqui falando que é uma característica de doenças causadas por vermes, tá? É uma característica, tá? Então, geralmente, as endemias são causadas por vermes, aí eu coloquei ali, ó, esquistossomose, né, que eu falei, dei o exemplo teníase, ascaridíase e por protozoários ali, né? Malária, doença de Chagas, né? Entre outras ali. Então tá aí, endemias, fechamos aqui. Vamos falar agora de epidemia, ok? E o que é a epidemia? Observa no gráfico de novo, vamos lá. A epidemia, gente, ela em relação à endemia, ela tem um certo nível mais baixo. Olha só, inicialmente ela está aqui, ó, baixinho aqui, ó. Baixinho, até mais baixo que, né, em número de indivíduos afetados, é até mais baixo que a endemia, é até mais baixo. Mas o que acontece? Chega uma determinada época do ano que, olha só o que acontece, gente, dá um surto. Olha isso aqui, olha o gráfico aqui, chega aqui, ó, muito alto aqui o número de indivíduos afetados, certo? Por quê, gente? Porque determinada época do ano pode facilitar a propagação dessa doença, que ela vai ocorrer de maneira não local, mas vai ocorrer em esfera regional. Olha lá, a incidência de doenças em distribuição regional. Então a gente pode pegar, por exemplo, várias cidades, vários estados, certo? Um país inteiro, uma escala regional, certo? Então, olha lá, é o crescimento abrupto no número de casos de determinada doença em uma população em certa época do ano. Aí você já pode até imaginar um exemplo que a gente tem, é a dengue. É um exemplo de epidemia. E que época do ano que ela costuma aparecer, professor? Né? Geralmente causada por vírus e bactérias, né? O vírus da dengue aí, né? Que vão provocar então surtos da doença em uma região específica. Então, as doenças ali, vou colocar aqui para depois de comentar. Então a gente tem a febre amarela, a dengue, chikungunya, zika, gripe, AIDS, ebola, entre outros aí, são epidemias aí que afetam e que assolam a humanidade. Pensa aí comigo, que época do ano aí que a dengue ela se prolifera? É época de chuva, né? Começou a chover demais, aí você tem o quê? Você tem o ambiente favorável para a proliferação do Aedes aegypti e daí, consequentemente, a propagação do vírus daí, certo? Fechamos aí agora com o último, não menos importante, que é a pandemia, né, gente? A pandemia, estamos aí vivendo a pandemia, né? Mas vai acabar. Força, tá chegando essa vacina, tem que chegar essa vacina, vai chegar. Vamos lá, logo chega aí e a gente é vacinado e a gente fica boladão, imune aí, mas lógico, né, gente? A gente se vacinou,
mantém o uso da máscara, ok? Mantém o uso da máscara aí, não pode vacilar também não. Vamos lá. O que seria a pandemia, professor? Pessoal, seria a epidemia em todos os lugares do mundo, em escala de vários países. A incidência ocorre em vários países, né? Em vários países. E olha lá, e ocorre então de forma generalizada, simultânea, né? Que afeta simultaneamente várias regiões ou países. Então, a pandemia, essa seria a definição aí. Aí eu coloquei aqui as principais, coloquei a AIDS e coloquei nada mais, nada menos que está afetando a gente, né? Então, olha, a AIDS causada pelo vírus HIV e o coronavírus pelo vírus SARS-CoV-2.